Bom, vamos lá. A nossa aula de hoje, pessoal, vai ser uma revisão, né? Bate e pronto. É só revisando aí, eu vou fazendo algumas observações. Não coloquei nem a mesa, né? Porque nós vamos revisar mais direto. São assuntos que nós já tratamos aí de forma extensiva na turma do Ministério Público, na turma também da Fundação Renascer, como nós já estamos com o edital. São assuntos que a gente só precisa fechar aí, né, a revisão. Então, eu coloquei 21 questões para a gente revisar hoje, fazer um resumo geral aí, praticamente de todo o edital da parte aí básica da disciplina de Direito Administrativo, certo? Então, vocês aí todos já responderam as questões? Sim. Sim, Nós vamos analisar o gabarito, certo? Vou pontuar o gabarito e vamos tecer comentários, revisar especificamente aqui os assuntos de cada uma das questões. Se vocês eventualmente tiverem alguma dúvida em cima da questão, em cima do gabarito, pode perguntar, porque aí eu reforço a explicação, certo? Bom, pessoal, a primeira questãozinha aqui trata sobre o regime jurídico administrativo, né? Relembrando aí o que é o regime jurídico administrativo. Conjunto de princípios e regras aplicadas à administração pública. Basicamente, condiciona a atuação da administração pública. Dentro do regime jurídico administrativo, a questão da prova vai perguntar sobre o conjunto de princípios aplicados à administração pública. E aí nós temos dois grandes tipos, duas grandes espécies de princípios. Os princípios expressos da Constituição e os princípios implícitos ou não escritos. Os princípios expressos, todo mundo já está ciente lá, que é o rol do artigo 37 da Constituição Federal. Os princípios implícitos, nós temos que ter entendimento que formam um rol exemplificativo. Então, eu tenho um conjunto aí de princípios implícitos que sempre aparece em provas de concurso. Ele vai perguntar, basicamente, o conteúdo de cada princípio. O primeiro princípio é o princípio da legalidade. Aí ele diz aqui: refere-se à exigência de que a atividade administrativa esteja em conformidade com valores éticos, de forma ampla. Os valores éticos, eles estão relacionados a qual princípio, galera? Ao princípio da moralidade, que é sinônimo de probidade, lealdade, boa-fé, valores éticos. Então, não é a alternativa correta. Determina que os atos estatais sejam divulgados. Falou em divulgação, está se referindo aqui ao conteúdo do princípio da publicidade. Relaciona-se à utilização eficiente de recursos econômicos para alcançar os melhores resultados. Princípio da eficiência. Veda da administração pública a adoção de tratamento diferenciado. Conteúdo aqui do princípio da impessoalidade. Portanto, o gabarito aqui é a letra E de elefante. Estabelece que a administração pública somente pode agir nos limites de que a lei expressamente autoriza. Ó, observação. Vocês precisam diferenciar a aplicação do princípio da legalidade para o particular e para o gestor público, para o agente público. Já temos essa diferença clara, né? Questãozinha de prova. Para o particular, o princípio da legalidade, o termo pode aparecer na prova, viu? Principalmente em FCC, autonomia de vontade. Para o particular, a legalidade significa autonomia de vontade. Traduzindo, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Para o agente público, a legalidade significa estrita legalidade. Só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Fechamos? Então, revisamos aqui basicamente os 5 princípios expressos aplicados à administração pública. A questão de número 2
vai trazer aqui, ó, as certidões e os autos de arrematação, adjudicação, reintegração e emissão devem refletir o princípio da boa-fé, da objetividade, da completeza e da impessoalidade. Assinale a opção que apresenta corretamente o conteúdo da impessoalidade. Galera, esse princípio aqui é o princípio, certo, que tem uma maior variação de conteúdo, de comando, beleza? Então, o que é que a gente marca aí no gabarito dessa questão? Da questão de número 2. Qual é o conteúdo? O que é que significa o princípio da impessoalidade? Consegue me dizer aqui no chat? Qual é o gabarito? Princípio da impessoalidade. Ele quer saber aqui a alternativa correta. E aí? Letra D, letra D. Determina que os atos administrativos não devem visar beneficiar ou prejudicar pessoas específicas, devendo ser atribuídos à entidade pública e não a agente individual. Show de bola. É de fato o nosso gabarito. Ó, presta atenção, pessoal. Ele nos traz aqui, certo? Dois aspectos do princípio da impessoalidade. O que é que significa impessoalidade? Três sentidos. Três sentidos. Primeiro, isonomia. O princípio da impessoalidade significa tratamento igualitário. A administração pública não pode estabelecer privilégios ou discriminações entre os administrados. Segundo aspecto do princípio da impessoalidade, finalidade. A administração pública deve sempre atuar visando ao interesse público. Esse é o princípio da impessoalidade também. E o terceiro aspecto do princípio da impessoalidade, esse é mais abordado. A impessoalidade, ela veda, ela proíbe promoção pessoal dos agentes públicos. Então, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, note aí, ó, 37, parágrafo 1º. Ele inicia assim, que a publicidade dos atos e programas da administração deve ter caráter educativo, de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos que caracterizem promoção pessoal de agentes públicos. Então, nesse ponto aí, por mais que a Constituição fale a publicidade, a vedação aí é a promoção pessoal. Portanto, esse dispositivo aí, ele é a aplicação do princípio da impessoalidade. Outra questão da prova que pode aparecer se o examinador aprofundar. Pessoal, quando o agente público ele atua e ele causa um dano ao particular, quem responde por esse dano? O agente público ou a pessoa jurídica? Quem Pessoa responde jurídica. perante particular? PJ. Qual é o princípio que fundamenta? Qual é o princípio que transfere a responsabilidade da conduta do agente público para a pessoa jurídica? Impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Pode aparecer na prova. Se o examinador afirmar assim, o princípio da impessoalidade é também um aspecto de proteção ao agente público, é porque ele transfere a responsabilidade da conduta do agente público para a pessoa jurídica. Fechou? Então, cuidado com esses aspectos aí do princípio da impessoalidade. Gabarito aqui é a letra D de dado. Questão de número 3. Questão de número 3. Oficiais de justiça devem atuar com base nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, garantindo a lisura e a eficácia dos atos processuais. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio que exige
que o agente público atue com o melhor desempenho possível e que a administração pública seja organizada para alcançar os melhores resultados. Aqui nós temos a máxima, né? Falou em desempenho, falou em produtividade, falou em alcançar os melhores resultados. Nós temos o princípio da eficiência. Essa é a aplicação. Fechou? Tranquilo? A questão de número 4 vai fazer aqui, a pergunta é, sobre princípios, assinalar a alternativa correta. O princípio da eficiência expresso na CF de 88 é de fundamental importância para a gestão administrativa, diante da necessidade de se atender ao interesse público. E aí? O princípio da supremacia do interesse público, expresso na Constituição, deve prevalecer sobre os demais princípios, diz o examinador. O princípio da publicidade, implícito na CF de 88, apresenta-se como requisito de forma dos atos administrativos. O princípio da moralidade, implícito, pode ser considerado o cerne do princípio da impessoalidade, expresso no texto constitucional. O princípio da segurança jurídica, por não estar expresso na CF, não é aplicável ao regime jurídico administrativo. E aí, pessoal, qual é o gabarito da nossa questão? Aí. Hum? A, A, o gabarito é a letra A. E qual é o erro? Qual é o erro da letra E? Não é aplicável ao regime jurídico. O erro da letra E, qual seria? Não ser aplicado ao regime jurídico. Quantos erros a letra E tem? Preste atenção. Pergunta: o princípio da segurança jurídica, ele é um princípio expresso ou implícito? Implícito. Hum? Pessoal, tomem cuidado, viu? Ó, Nenhum dos dois, né? cuidado. Os princípios expressos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Esses princípios, eles formam um rol exemplificativo. Olha a questão da prova, viu? O princípio da segurança jurídica, ele é um princípio implícito ou explícito? Implícito. Explícito. Está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio do devido processo legal. Todos esses princípios, eles têm previsão no texto constitucional, viu? Às vezes o examinador pode induzir você a errar. Afirmar que o rol de princípios expressos é um rol taxativo. Questão errada. É um rol exemplificativo. Qual é o erro da letra E? O erro da letra E é quando o examinador afirma que, na verdade, são dois erros. Primeiro, ele diz que o princípio da segurança jurídica não está explícito. Ele é expresso no artigo 5º. Segundo, ele diz que não se aplica ao regime jurídico administrativo. Se aplica ao regime jurídico administrativo. Compreenderam? Então, façam essas observações aí no material de vocês. O LIMP é um rol taxativo ou exemplificativo? Exemplificativo. Professor, mas na questão tá pedindo expressos no artigo 37, né? Que é o LIMP. Veja, ó, o comando da questão aqui, vamos botar aqui. Observou-se que o caput do artigo, assim como os princípios implícitos no texto constitucional, certo? Ele não faz aqui menção, Eduardo, se é somente lá
do artigo 37. E o mais importante, a pergunta aqui está dizendo o seguinte, olha, quer que você analise a alternativa correta. Nessa questão aqui, tranquilo, não tem divergência. Até porque nós temos dois erros aqui, ó. Ele traz aqui. O gabarito de fato é a letra A, certo? O que eu estou reforçando com vocês e aprofundando com vocês é o seguinte: os princípios do artigo 37 são princípios exemplificativos, beleza? Porque existem outros. Aí, princípios implícitos. Quais são os princípios implícitos? 4 deles são essenciais. São os que mais aparecem em prova. 4. Aí são princípios implícitos, especificamente. Princípio da tutela, princípio da autotutela, princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Bom, esses aí são as questões de prova. O princípio da tutela, o que é que diz a tutela administrativa, pessoal? Me ajude aí. Qual é o controle? Ou qual é o comando do princípio da tutela? Vamos, arguição. O controle finalístico, né? Com a Controle administração exercido. indireta. Boa. Controle exercido pela administração direta em relação aos atos praticados pela administração indireta, certo? Esse controle é baseado na igualdade ou na hierarquia? Igualdade. O princípio da tutela, ele é regido pela igualdade das partes. Ele é regido pelo controle finalístico. Então, quando a administração direta, ela cria uma entidade da administração indireta, aquela entidade ela tem que atingir uma finalidade, não tem? Ela tem que buscar uma finalidade. Então, em razão disso, a administração direta controla os atos da administração indireta, mas não pressupõe vínculo de subordinação. Note isso aí, viu? Já no princípio da autotutela, a administração pública controla os seus próprios atos administrativos. E ela controla de que forma? Ela controla anulando os atos que carregam vícios de ilegalidade e ela controla revogando os atos que são inoportunos e inconvenientes. Fechou? Tranquilo aqui? Então, esses são os dois princípios que andam lado a lado. Beleza, professor. Vamos seguir aqui mais uns princípios. Ó, o gabarito da questão aqui, a letra A, ressalva. Você notou que os princípios do artigo 37 são princípios que formam um rol exemplificativo. Porque existem outros princípios expressos na Constituição que se aplicam à administração pública. Vou citar 2. Princípio da segurança jurídica e o princípio do contraditório e da ampla defesa. Assim como o princípio do devido processo legal. Pessoal, lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 70 e lá vai lascou cacetada, 77, 78 por aí, a Constituição diz assim, ó, aos litigantes em processo judicial e administrativo é assegurado o contraditório e a ampla defesa. E também fala que é assegurado o devido processo legal. Então, são 2 princípios que eu também aplico aqui à administração pública. Fechou? Beleza. Revisamos os 2 princípios implícitos. Ó, agora nós vamos chegar a 2 princípios que também andam lado a lado. Ele diz assim, ó, em relação aos princípios administrativos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo, corretamente. No direito administrativo, o princípio da tracinho impõe a obrigação dos agentes públicos
realizarem suas funções com equilíbrio, coerência e bom senso. Qual é o gabarito da nossa questão aí, galera? Tô esperando. B, B, ó. O gabarito aqui é o princípio da razoabilidade, certo? Mas vamos falar agora sobre dois princípios irmãos. Calma, Bruno, é razoabilidade. Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Veja, antes em prova, esses princípios eram tratados como sinônimos, certo? Acabou. O examinador agora, aplicando a doutrina agora moderna, divide o conteúdo da razoabilidade e da proporcionalidade, certo? Professor, qual é o conceito do princípio da publicidade? Ou melhor dizendo, da proporcionalidade? Haverá uma palavrinha ou uma expressão. Se ligue nessa expressão. A proporcionalidade, pessoal, ela tem a ver com a adequação entre os meios, ó, vai estar lá, meios e fins da administração pública. Então, o princípio da publicidade, ele tem aplicação direta nos meios utilizados pela administração pública. O princípio da razoabilidade é a busca pelo equilíbrio, é a busca pelo interesse público, limitando a discricionariedade administrativa. Professor, traduza. Ó, todas as vezes que o administrador ou que o examinador tiver pautando a limitação da atuação, é o princípio da proporcionalidade. E aí ele pode aprofundar. O princípio da proporcionalidade, ele se divide em três outros princípios. O que é proporcionalidade? Necessidade, adequação e proporcionalidade estrita. Ô professor, o que é a necessidade? O meio utilizado pela administração, ó, o meio tem que ser eficaz para atingir o interesse público. Se o meio utilizado pela administração pública ele não for eficaz, não obedeceu à proporcionalidade. Entenderam? E a adequação. O meio utilizado pela administração tem que causar o menor ônus para o particular. A proporcionalidade ela diz o seguinte, que a administração pública ela tem que causar o menor dano possível ao particular. Ponto. E a proporcionalidade em sentido estrito é justamente essa adequação. Necessidade, adequação. Lembrar sempre. Se a administração pública utilizou de um meio que não foi suficiente para atingir o interesse público, desproporcionalidade. Se ela utilizou de um meio que foi suficiente para atingir o interesse público, mas causou um dano excessivo ao particular, desproporcionalidade. Entende? Caiu na prova do Ministério Público, na última prova, caiu uma expressão assim, ó. Não se mata, ou mais ou menos assim, viu? Não se mata passarinhos com bala de canhões.
Não se mata passarinhos com bala de canhões. Aí ele diz assim: aplicando a atuação da administração pública, qual é o princípio? Qual é o princípio aí envolvido? Princípio da proporcionalidade. Compreender a ideia de proporcionalidade? Eu tenho que ter um meio necessário para atingir o interesse público, mas que seja adequado, que não cause dano excessivo ao particular. Fechou? Esses 4 princípios, pessoal: autotutela, tutela, proporcionalidade e razoabilidade, são recordistas de prova. A questão 6 diz assim: no que diz respeito aos princípios infraconstitucionais, é um aspecto da razoabilidade voltado à avaliação da justa medida da reação administrativa, da situação concreta. Ou seja, constitui proibição de exageros. Ó, proibição de exageros, mas, professor, ele está dizendo que é um aspecto da razoabilidade. É porque ele está utilizando o princípio da proporcionalidade como sinônimo de razoabilidade. Pode aparecer em prova? Pode, mas somente dessa forma, sem base para eventuais questionamentos. Questão 6 aqui, o gabarito correto é a letra B de bola. Professor, Manda. nessa sexta questão, se ele colocasse, tipo assim, letra A, como está na outra, né? Letra A, razoabilidade, letra B, proporcionalidade, a resposta seria razoabilidade? Aí ele teria, Isabela, que anular a questão, porque ele não pode trazer na mesma questão, a não ser que ele lhe dê um elemento diferenciador, como foi na outra, Sim, esses 2 princípios. Porque entendi. aí a pergunta se tornaria dúbia, Aham, passível de dupla interpretação. entendi. Fechou? Fechou. Então, o gabarito aqui, pessoal, é a letra B de bola. Determinado ato da administração pública tornou-se inoportuno, o que fez revogá-lo com base no princípio da autotutela. Ponto. Porque o princípio da tutela é o princípio do controle finalístico. A administração direta controla os atos da administração indireta. Controlando os seus próprios atos, princípio da autotutela. Beleza? Povo brasileiro que vai fazer a Fundação Renascer. Dúvidas aqui no regime jurídico? Já demos por morto, defunto, encerrado, ponto. Vamos agora para outro assunto. Vamos agora para a organização da administração pública, né? Pessoal, ele diz assim, ele quer a alternativa correta, certo? Qual é o gabarito que a gente marca aí na alternativa correta da questão 8? Qual a alternativa correta? Ó, temos uma divergência. D ou C. Revisão sobre a administração pública. Vamos lá? Pessoal, a administração pública é dividida em duas espécies. A administração direta e a administração indireta. Fechou? Vou inverter. Pergunta básica. O que é que diferencia a administração direta da administração indireta? Se o examinador fizer essa pergunta assim, qual é a diferença? Personalidade jurídica? Ó, vamos lá. Diferenças básicas. São muitas, né? Todas as pessoas da administração direta, todas,
possuem autonomia política. Beleza? O que é que significa isso? Quem consegue me dizer? Estou revisando de uma forma diferente para isso. Todas as pessoas da administração direta possuem capacidade de autolegislação. Criam suas próprias leis. Certo? Segundo, todas as pessoas jurídicas da administração direta são pessoas jurídicas de direito público, regidas exclusivamente por regras de direito público. Fechou? E as pessoas da administração direta, elas prestam serviço de forma centralizada. Beleza? Na administração indireta, nem todas as pessoas, na verdade, todas elas, não possuem autonomia política. Nenhuma entidade da administração indireta cria suas próprias leis, regida por leis da administração direta. Nós temos pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. E as pessoas da administração indireta, elas prestam serviço de forma descentralizada. Fechou? Aí nós vamos à primeira questão. Como é que pode ser essa descentralização de prestação do serviço público? Como é que pode ser? Consegue me dizer? Como é que eu posso descentralizar a prestação do serviço público? Por outorga, Descentralização por Ou outorga e descentralização por colaboração. Conseguimos entender a diferença? Se eu descentralizo por outorga, três características. Lembrar, transfiro a execução e titularidade. Beleza? Obrigatoriamente, exclusivamente por lei. A descentralização por outorga ela só pode ser realizada por lei. Terceiro, obrigatoriamente para pessoa jurídica de direito público da administração indireta. Fechou? Por colaboração, transfiro apenas a execução do serviço. Pode ocorrer por lei? Pode. Quando é para entidade da administração indireta. E pode ocorrer por contrato administrativo. Quando é para particular, por meio de concessão ou permissão. E pode ser para pessoa jurídica de direito público, de direito privado, da administração indireta, e para particular. Então, as diferenças para outorga e colaboração são essas. O que é que eu preciso ter em mente? Nesses dois aí, nesses dois instrumentos, o vínculo é de hierarquia ou de igualdade? Hum? igualdade. O vínculo é de igualdade. Fechou? Onde é que vai ser o vínculo de hierarquia, professor? Na desconcentração administrativa. Ponto. Revisamos essa parte aí? Vamos aqui? Beleza. Então, ele quer que você pegue a alternativa correta. A letra A diz assim: a descentralização por outorga ocorre quando o poder público distribui internamente. Se é internamente, não é nem descentralização, é desconcentração administrativa. A descentralização por outorga ocorrerá quando o poder público transferir unilateralmente por contrato. Se for por outorga, pessoal, obrigatoriamente por lei. Obrigatoriamente para pessoa jurídica de direito público. A centralização mediante desconcentração consiste na execução de tarefas típicas da administração pública através de seus órgãos públicos internos. A descentralização por outorga ocorre quando o Estado transfere a uma entidade a titularidade e execução de serviços públicos. Por
tempo determinado, não há um tempo. Os entes descentralizados estão hierarquicamente vinculados? Falso. A alternativa aqui é a letra C de casa. Internamente, eu crio órgãos públicos. Fechou? Dúvidas aqui? Questão 9. Na descentralização Peraí, administrativa. com Manda. licença. A oitava foi a letra C? Isso. Letra C. Vocês marcaram diferente? Eu marquei D. Letra C, pessoal. Veja. Ó, a centralização mediante desconcentração. Ah, porque ele utilizou esse termo aqui, né? Centralização. Mas veja, na descentralização por outorga, o erro está aqui, ó, no finalzinho. Não se tem um tempo determinado. O tempo determinado, ele vai ocorrer na descentralização por colaboração, mediante contrato administrativo. Porque, vou exemplificar para vocês entenderem. Quando a administração pública ela descentraliza por outorga, ela cria obrigatoriamente uma pessoa jurídica de direito público, correto? E ela transfere a titularidade e execução desse serviço. Tem um tempo? Não. Mas se a administração pública, professor, ela quiser, por exemplo, a administração direta, ela quiser retomar o serviço, o que é que ela vai fazer? Ela edita uma nova lei. Vou dar um exemplo prático. Quem é que presta o serviço de Seguridade Social, pessoal? No Brasil? União, estados, municípios ou Distrito Federal? União. Perfeito? A União presta por meio da administração direta ou por meio da administração indireta? Indireta. Tem uma entidade chamada Instituto Nacional do Seguro Social, né? Que a galera fraudou aí. Veja, se a União ela quiser retomar esse serviço, ela tem que editar, mandar uma lei extinguindo o INSS, extinguindo a autarquia INSS e trazendo para dentro de um ministério, Ministério da Previdência, etc. e tal, a titularidade e a execução desse serviço. Então, na outorga, cuidado, não existe um tempo determinado. Na descentralização por colaboração, professor, se for por contrato administrativo, tem um tempo determinado. Se for por contrato, tem que ter previsão contratual desse tempo determinado. Professor, só uma dúvida. Eu acho que foi isso que me levou ao erro. Então, a desconcentração é uma forma de centralização? Veja, nós temos a centralização, que é a prestação do serviço dentro da mesma pessoa jurídica, certo? Quando você reparte a divisão, quando você distribui, você está desconcentrando, mas o serviço não deixou de estar sendo prestado de forma centralizada, na própria pessoa jurídica, na própria administração pública. Nesse caso aí, para ela retomar o serviço, é a vocação, né? Ela não precisa de lei. Nesse caso aqui, não foi nem feito a transferência, Marcos, do serviço. Não foi nem descentralizado, ficou internamente e pode a qualquer momento avocar para determinado centro de competência, de nível hierárquico superior. É possível. Beleza, pessoal? Então, vocês, a maioria marcou letra D, foi? D, cuidado. Lembrar que na outorga não existe tempo determinado. Fechou?
Tranquilo aqui? Show de bola. Então, o gabarito é a letra C de casa. Vamos para a questão 9. Ó, marque V ou falso, marque F ou falso. Na descentralização administrativa, há distribuição de competências para outra pessoa jurídica, enquanto na desconcentração ocorre apenas distribuição interna de competências dentro do mesmo ente. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Show de bola. A descentralização por colaboração ou por delegação ocorre quando o Estado transfere para outra pessoa jurídica a titularidade e execução. Não, falso. A centralização administrativa caracteriza-se pelo exercício direto das funções pelo ente estatal, sem a delegação, tá vendo? Ó? Sem a delegação de competência para outras entidades. Centralização é isso, quando fica no próprio ente verdadeiro. Então, verdade, falso, verdade. Na descentralização por serviço, técnica, funcional ou por outorga, conforme doutrina dominante, o Estado transfere para outra pessoa jurídica somente a execução de determinado serviço público, mantendo a titularidade. Ó, pessoal, descentralização por serviço é descentralização por colaboração. E o mais importante, ele colocou como expressão sinônima de descentralização por outorga, dizendo que só transfere a execução do serviço. Isso daqui está falso, falséssimo. Portanto, o gabarito da nossa questão aqui, sem divergência nenhuma, é a letra D de dado. Letra D. Fechou? Ficou claro? Tiramos as dúvidas sobre descentralização, sobre as formas de descentralização. Vou aprofundar com vocês. Pessoal, existe mais outra forma de descentralização? Nós estudamos descentralização por outorga, por colaboração. Existe mais outra forma ou não? Hum? Show de bola. Ó, existe a descentralização territorial, certo? Quem não notou, note aí. O que é a descentralização territorial? A descentralização territorial, ela ocorre mediante criação de um território federal, distribuindo autonomia administrativa, financeira e legislativa. Agora, a autonomia legislativa ela é mitigada, certo? Exatamente, Isabela. Mas você nota aí. Você nota aí. Ô, Fechou? Manda. professor, aqui acabou cortando. Poderia repetir novamente, por favor? Descentralização territorial. Como é que ocorre isso? Criação de um território federal. O território federal, Anderson, ele tem autonomia administrativa, financeira e autonomia política. Só que essa autonomia política ela é relativa, mitigada. Certo? Por quê? Território federal, pessoal, ele vai ter governador? Vai. Ele vai ter deputados? Vai ter legislativo? Vai. Certo? Mas isso daí eu não vou aprofundar mais, porque não é objeto de questão para vocês. Só essa novidade aí, descentralização territorial. Você vai saber que é a criação de um território federal. Beleza? Fechamos? Vamos embora.
Considere a organização administrativa da administração pública. Analise os itens a seguir. Empresas públicas, órgãos públicos e autarquias. Aí, pelo amor de Deus, né? Quais dessas entidades aqui devem ser... Opa, ele aprofundou aqui. Assinale a opção que apresenta as estruturas que, em conformidade com o disposto na Constituição, devem ser criadas por lei. Qual é o nosso gabarito aí, pessoal? Show de bola. Ó, preste atenção. Vamos aprofundar aqui. Certo? A administração pública indireta, ela surge de uma lei. Certo? Ó, sempre tem que ter lei. Cuidado, viu? Só que a lei vai criar autarquia. Vai autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública de direito privado. Certo? Professor, qual é a diferença da lei criar para a lei autorizar? Simples. O ato que cria uma empresa pública, uma sociedade e uma fundação pública é um instrumento complementar à lei. É o estatuto da entidade que cria. A partir do momento que o estatuto é aprovado, ela surge para o direito. Certo? Órgão público. Pessoal, qual é o instrumento normativo que cria um órgão público? Lei. Qual é o instrumento que extingue órgão público? Lei. Só posso criar órgão por lei, só posso extinguir órgão por lei. Fechou? Tem exceção ou não? CC é cargo comissionado. Não confunda cargo com órgão, Tatiana. Falando de órgão. Nós podemos extinguir cargos e funções quando vagos por decreto. Tem exceção. Hã? Ou não? Cuidado, viu? Excepcionalmente, nos casos de relevância e urgência, o presidente pode criar um órgão público mediante medida provisória, bem como extinguir um órgão público mediante medida provisória, submetendo à aprovação do Congresso Nacional. Captaram? Então, a regra é que criar órgão, criar e extinguir só por lei. Excepcionalmente, o presidente da República, nos casos de relevância e urgência, pode criar por medida provisória. Captou? O presidente pode criar uma autarquia por medida provisória? Pode. Nos casos de relevância e urgência, Gilberto, o presidente da República pode criar, inclusive, uma autarquia por medida provisória. Beleza? Isso já aconteceu, professor, no Brasil? Já. Já viram falar da Sudene? Sudã? Sudene e Sudã são autarquias. Superintendência de Desenvolvimento foram criadas por medida provisória. Mas o Congresso Nacional ele precisa aprovar para a medida provisória ser concretizada. Fechou? Então, não confundam. Professor, mas não é o caso aí. Estou só aprofundando com vocês. Então, beleza. Agora vamos analisar entidade por entidade da administração direta, indireta. É uma entidade sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgão ou entidade de direito público, com autonomia administrativa
patrimônio gerido pelo seu órgão de direção, funcionamento custeado com recursos da União e de outras fontes. A relação jurídica mantida entre X, Y e Z e seus prestadores de serviço é regida pela consolidação das leis do trabalho. Além disso, adquiriu personalidade jurídica com inscrição na escritura pública de sua constituição no registro civil das pessoas jurídicas. E aí, pessoal, qual é a natureza de X, Y, Z? Que entidade é aí? Que entidade é aí? D, O. Cuidado, viu? Vamos distinguir aqui. O gabarito é a letra D. Cuidado. Certo? Quais são as 4 entidades da administração indireta? Fundações, autarquias, sociedades e empresas públicas. Beleza? Vamos para as autarquias. O conceito legal de autarquia, pessoal, lá do decreto 237, diz o seguinte, que a autarquia é um serviço autônomo, certo? Criado por lei para prestar serviço público típico de Estado, de forma descentralizada e especializada. Esse conceito não serve para nada. O que é que eu preciso entender sobre a autarquia? Que é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei para prestar todos os serviços típicos de Estado, com todas as características da administração direta. Todas, exceto autonomia política. Então, o que é uma autarquia? Uma autarquia é tudo que o ente da administração direta é, com exceção da capacidade de criar leis. Exemplo prático, exemplo clássico. A autarquia tem finalidade lucrativa? Não. A autarquia pode explorar atividade econômica? Não. Agora, a autarquia pode pode exercer o poder de polícia? Pode. A autarquia tem características processuais idênticas, impenhorabilidade dos bens, imprescritibilidade dos bens, certo? Prazo processual em dobro. Tudo isso aí a autarquia tem. Fechou? Então, o que é uma autarquia? Pessoa jurídica de direito público, criada por lei, para prestar serviço público típico de Estado, de forma descentralizada, possuindo as mesmas características da administração direta, exceto a capacidade de criar leis. Fechou? Pela complexidade da autarquia, ela tem formas de organização, certo? Tem formas. Uma autarquia, ela pode ser uma autarquia comum. O professor, o que é uma autarquia comum? Criada exclusivamente para prestar serviço público. E uma autarquia específica. Aí ela tem 4 tipos. 4. Na verdade, 5. Autarquia profissional, certo? Agência executiva, autarquia, agência reguladora, autarquia fundacional e autarquia territorial. Entenderam? Vou traduzir. O que é uma autarquia profissional? E aí? Conselho de classe. Qual é a função do conselho de classe? Fiscalizar as profissões regulamentadas. As profissões liberais com regulamentação.
CRM, né? O CREA, os conselhos de classe aí da vida, certo? O que é uma agência executiva? O que é uma autarquia agência executiva? Hum? Pessoal, a expressãozinha mágica que você vai identificar na hora é um instrumento chamado contrato de gestão. O que é uma agência executiva? É uma autarquia em regime especial com maior autonomia que celebra um contrato de gestão com a administração direta para a para a execução de forma eficiente de serviço público. O que é um contrato de gestão, professor? O contrato de gestão é um contrato que traz métricas. O contrato de gestão é um contrato que traz cláusulas a serem atingidas, objetivos. Então, quando a administração pública ela quer melhorar, ela quer dar melhor execução ao serviço público, ela dá maior autonomia e celebra esse contrato de gestão. Entende? Um exemplo de uma autarquia que está organizada nessa forma, o Inmetro, o Instituto Nacional aí de Medição, tem autonomia maior. Por que tem autonomia maior, professor? Geralmente é autonomia administrativa. Os diretores possuem estabilidade, têm mandato fixo. Então, são autarquias, agências executivas. A outra forma que você não vai confundir são as agências reguladoras. Qual é a diferença de uma agência executiva para uma agência reguladora? A agência executiva, ela presta serviço público. Ela realiza contrato de gestão. A agência reguladora, ela não presta serviço público. Ela exerce poder de polícia. Ela fiscaliza a prestação dos serviços públicos. Já viram falar da ANA, ANAEL, Anatel, ANTT? São todas agências reguladoras. As duas autarquias, elas estão em regime especial, porque elas têm maior autonomia. Certo? E a outra, professor? Autarquia fundacional. São as fundações públicas de direito público. E a autarquia territorial, territórios da federação. Beleza? Qual é o problema aqui, pessoal? Nós temos a fundação pública de direito privado e a fundação pública de direito público. O que é que diferencia as duas? Ó, presta atenção. O que é uma fundação pública? Uma fundação pública é uma entidade da administração indireta que é criada mediante reserva de patrimônio da administração direta. E ela é criada com o objetivo de prestar serviço público, que não é típico de Estado, de forma descentralizada. Qual é a grande questão? Preste atenção. Uma fundação pública ela tem uma proibição expressa que vai diferenciá-la de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Qual é a proibição? Explorar interesse econômico. Ela não pode, de forma alguma, explorar a atividade econômica. Ela não pode ter, de forma alguma, finalidade lucrativa. Beleza? Só que a fundação pública ela se divide em duas: direito público, direito privado. Diferença: fundação de direito público, criada por lei. Fundação de direito privado, criada mediante autorização legal. Fundação de direito público, regime 100% público. Fundação de direito privado,
regime híbrido. Beleza? Pessoal, servidores, tem diferença? Qual? O que é que difere o pessoal da Fundação Pública de Direito Público? Um é CLT, o outro estatutário. Preste atenção. Não existe diferença mais de regime de pessoal entre as fundações públicas de direito público e de direito privado. Captou? Não entendi. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o fim do regime jurídico único em todas as entidades, em todos os entes da administração direta e todas as entidades da administração indireta. Não entendi. É possível hoje a contratação de pessoal na administração direta pelo regime seletista? Questão de prova. Sim ou não? Sim, É possível. faz um contrato. Mediante concurso público. É possível, mediante concurso público, a contratação de pessoal para a administração direta, mediante CLT. Desde que não se tenha um regime misto. Professor, traduza. Antes, pessoas jurídicas de direito público só podiam contratar, só podiam realizar concurso de qual vínculo? Com base em qual vínculo? Estatutário. Essa obrigação, ela não existe mais. Desde que haja requisitos, desde que haja lei regulamentando o vínculo jurídico e estabelecendo qual é possível a contratação mediante estatuto e mediante regime seletista. Ficou claro? Professor, mas aí tem os mesmos direitos? Se é o regime estatutário, ele vai ter os direitos do estatuto. Estabilidade, tudo lá. Se é o regime seletista, ele vai ser regido por quem? Pela CLT. Certo, Entendeu? mas tô dizendo assim, duas pessoas no mesmo órgão pode ser tanto seletista como pode ser. Perfeitamente. O que é que o STF vai decidir ainda? Se essa possibilidade ela se aplica para toda e qualquer carreira, certo? O entendimento é que as carreiras típicas de Estado, elas não podem se submeter ao regime seletista, certo? Salvo as carreiras típicas de Estado, qualquer outra carreira pode ser regida pelo regime seletista. Me dê um exemplo, professor. Então, é possível que a administração pública hoje crie uma carreira do magistério baseada no regime seletista? É possível. Desde que ache o quê? Lei regulamentando a carreira. Então, o que é que essa lei vai fazer? Desvincular a carreira do regime jurídico único e possibilitar a contratação mediante CLT. Detalhe: o que é que precisa obrigatoriamente? Tanto para o seletista quanto para o estatutário? Concurso público. Concurso público. Compreenderam? Então, aquela diferença que existia entre o regime de pessoal de uma fundação pública de direito privado para uma fundação pública de direito público não existe mais. Entenderam? Porque eu posso ter agora, na fundação pública de direito público, o regime estatutário e o regime seletista. Na fundação de direito privado, o regime seletista, somente.
Ô, Entendeu? professor, e essa decisão, ela abarca quem já está lá ou só daqui para frente? Daqui para frente. Daqui para frente. Ela não retroage. Então, por exemplo, os servidores que hoje estão estatutários, não pode a administração pública transformar em servidores seletistas. Mas o servidor que hoje tem uma carreira do magistério, por exemplo, magistério, a administração pública pode desvincular o magistério do regime jurídico único? Pode. Então você vai poder ter dois servidores na mesma carreira, um seletista e o outro estatutário. Óbvio que isso tem que ser feito mediante lei. Entendeu? Entenderam? Isso serve para as autarquias também, né? Gilberto, pessoal, veja só, essa, essa previsão, ela já existe desde 1997 na Constituição, certo? Essa previsão, ela está aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar o artigo, ó. Essa previsão, ela foi inserida, certo? Ô, Ela foi inserida. Peraí. A União está estruturando o Conselho de Política de Remuneração. Não. É, essa previsão ela foi inserida na emenda constitucional 19, certo? Na Constituição. Peraí. A União está nos autarquia. Pronto. Ó. É, pronto, show de bola. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa previsão ela foi inserida no artigo 39 da Constituição. Como era o texto constitucional? Ele dizia assim, ó, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, de direito público, certo? Só que veio a emenda constitucional 19 e revogou esse dispositivo aqui, ó. Aí ela diz assim: a União, os Estados e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Esse artigo aqui é acabando com o regime jurídico único, percebe? Ou melhor dizendo, não acabando, acabando com a obrigatoriedade de regime jurídico único para servidores públicos. Só que esse dispositivo aqui, ele estava suspenso para o julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade aqui, ó, 2135, certo? O Supremo julgou essa ação. E essa ação, ela questionava se essa mudança ela era constitucional ou inconstitucional. Ou seja, ela questionava se era obrigatório o regime jurídico único ou facultativo. O ente que ia decidir. Entenderam? O ente federado é que ia decidir. O Supremo Tribunal Federal disse que o regime jurídico único ele é facultativo. Cabe ao ente da federação disciplinar a política de pessoal. Por isso que hoje é possível termos servidores estatutários na administração direta e servidores seletistas também. Compreenderam? Ou não? Como é que pode aparecer na prova? O regime jurídico único é obrigatório? Não, facultativo. Mesmo nas entidades da administração direta, nas pessoas jurídicas da administração direta,
mesmo nessas entidades. Fechou? Dúvidas? Pergunte agora. Tranquilo? Então, o gabarito aqui da nossa questão, a letra D, ressalva, né? Só faltamos quem? A sociedade de economia mista e as empresas públicas. Aí é tranquilo, né? Hum. Aí é de boa. Então, a questão 12 diz o seguinte: acerca da estrutura da administração pública, assinale a opção correta. As agências reguladoras são criadas por lei e possuem personalidade jurídica de direito privado. Agência reguladora é a mesma coisa que dizer o quê? Autarquia. Personalidade de direito público. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei para a prestação de serviços públicos, com capacidade de auto-administração. É uma boa, né? A fundação é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, cujas ações, com direito a voto, pertencem, em sua maioria, à União, Estado, Distrito Federal e município. Pessoal, qual é o conceito aqui? Personalidade jurídica de direito privado, criada mediante lei, com capital, em sua maioria, pertencentes à administração direta, é uma sociedade de economia mista, né? A letra D diz assim: sociedade de economia mista é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, com criação autorizada e patrimônio próprio, trocou o conceito, né? Empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, já foi. Gabarito aqui a letra B de bola. B de bola. A questão 13, Professor, perguntas. Manda. com relação a essa letra C aí, quando ele fala a respeito da maioria votante, também não poderia se encaixar para a empresa pública, não? Veja, só presta atenção. Qual é a diferença de uma sociedade de economia mista para uma empresa pública? Vamos lá. O capital da empresa pública, ele é 100% público. Não se trata de maioria. 100% público. Pode ser dividido, professor, entre os entes da federação? Pode, mas 100% público. O da sociedade de economia mista, o capital votante com poder de decisão é majoritariamente público, certo? O que é que diferencia mais? A forma de organização. Uma sociedade de economia mista, ela só pode se organizar na forma de sociedade anônima, SA. Uma empresa pública pode se organizar em qualquer modalidade, sociedade limitada, sociedade anônima, né? Quando há demandas judiciais envolvendo sociedade de economia mista, justiça estadual. Quando existem demandas judiciais envolvendo empresa pública, pode ser a justiça estadual, se a empresa pública for estadual ou municipal, e pode ser justiça federal, se a empresa pública for federal. Beleza? Então não confunda isso. Se ele falou de maioria de capital, obrigatoriamente está falando de uma sociedade de economia mista. Qual é a ressalva que eu faço? Para que se destina essas duas entidades? Quais funções elas podem exercer? Nós falamos que a autarquia e fundação pública elas só podem exercer o quê? Hum? Só podem prestar serviço público. Funções típicas. E uma empresa pública? Uma sociedade de economia mista? Hum? Pessoal, empresa pública e sociedade de economia mista pode prestar serviço público?
Pode. Pode explorar atividade econômica? Pode. Pode exercer fiscalização? Poder de polícia? Hum? Sim ou não? Questão de prova. É vedado às empresas públicas e sociedade de economia mista o exercício do poder de polícia? Certo ou errado? Só vale Se certo ou tiver errado. pedido, sim. É vedado às empresas públicas e às sociedades de economia mista o exercício do poder de polícia. Pessoal, sociedade de economia mista tem capital privado? Pode exercer poder de polícia? Hum? E aí? Certo ou errado? Cuidado. Empresa pública e sociedade de economia mista podem exercer o poder de polícia, Gilberto. Podem. Requisitos para que elas possam exercer o poder de polícia: delegação mediante lei, prestem serviço público de forma não concorrencial e o capital seja majoritariamente público. É possível, professor? É. E é possível que uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, ela aplique sanção, penalidade? É possível. Vou dar dois exemplos. Imurb e Insurb. Elas aplicam penalidades? Aplicam. São empresas públicas. Percebe? Então, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, em regra, são criadas para explorar atividade econômica. Beleza? Mas elas podem prestar serviço público, inclusive o exercício do poder de polícia. Fechou? Beleza? Para elas executarem o poder de polícia, lembrar, delegação por lei, preste serviço público não concorrencial e o capital seja majoritariamente público. Tranquilo? Fechou? O gabarito aqui é correto afirmar que são criadas por lei específica e possuem capital exclusivamente estatal, seu regime jurídico é inteiramente público. As sociedades de economia são autorizadas por lei, possuem capital privado, a se submeter tanto ao regime jurídico dele público, tá? Sociedades de economia mista podem ser criadas livremente por decisão administrativa. Os empregados são regidos pelo regime estatutário. O nosso gabarito aqui fica qual, pessoal? Sociedades de economia mista são autorizadas por lei, possuem capital público e privado e se submetem ao regime tanto de direito público quanto de direito privado. É o gabarito. Lembrar, a personalidade é de direito privado. O regime é híbrido. Ó, professor, como é que uma sociedade de economia mista ela se submete ao regime de direito público? Ela faz concurso? Faz. Ela é obrigada a licitar? É. Ela presta conta ao Tribunal de Contas do Estado da União? Presta. Ela sofre controle da administração direta? Sofre. Ela sofre controle do poder legislativo? Sofre. Então, ela está submetida, sim, ao regime de direito público e de direito privado. Beleza? Fechou? Dúvidas?
Eu tenho uma. Pessoal, a administração direta é quem mesmo, a administração direta é quem mesmo, municípios, estados, DF e União. Concordam? Essas entidades, elas formam um rol exemplificativo ou taxativo? Hum? Boa. Taxativo. Boa. E quem é a administração indireta? Fundações, autarquias, sociedades e empresas públicas. Correto? Elas formam um rol exemplificativo ou taxativo? Acredito que exemplificativo. Hum? E aí? Por que que é exemplificativo e por que que é taxativo? Hum? Preste atenção. As entidades da administração indireta, elas formam um rol exemplificativo. Por quê, professor? Porque a lei 11.400 e alguma coisa criou a figura dos consórcios públicos. Então, a administração indireta, ela também é composta pelos consórcios públicos. E o que são consórcios públicos, professor? Consórcios públicos são entidades com pessoa jurídica, com personalidade jurídica, criadas para prestar serviço público. Beleza? Eles podem ter natureza de direito, personalidade de direito privado. Tendo personalidade de direito privado, serão regidos pela lei civil. E podem ter personalidade de direito público. E aí serão iguais às autarquias. Só que com uma diferença. Serão autarquias interfederativas. Ou seja, podem pertencer à administração indireta de mais de um ente da federação. Fechou? Já viram falar do consórcio municipal do transporte coletivo de Aracaju, que nunca sai? É composto por 4 municípios e mais o estado de Sergipe. Bom, mas é uma pessoa jurídica com personalidade própria, que integra aí a administração desses entes. Beleza? Professor, Manda. rapidão, eu não gosto de ficar atrapalhando, não, mas é que eu fiz uma anotação aqui e eu estou encucado com essa anotação. Veja só. Em Tá uma das baixo aulas. aí. Tá melhor agora?
Tô ouvindo. Pronto. Eu fiz umas anotações aqui e aí eu estou encucado agora. Veja só. Em uma das aulas do senhor, o senhor tinha passado uma informação e aí eu fiz meio que uma anotação e coloquei aqui no meu caderno, fui até dar uma olhada. E aí eu coloquei tinha o seguinte, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade da União, dos Estados e tal, será admitida no capital de empresa pública a participação de outras entidades jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos Estados. Então, tipo assim, administração indireta. Pode estar dentro também. Como, Deu para entender? tá abaixo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu só vou dar aqui, tirar do fone, colocar normal. Só um instante. Pode falar agora. Tô ouvindo? Pronto. Veja só. Até aqui, ó. Em uma das minhas anotações que eu Baixou fiz. mais ainda. Isso. Vai lá, fale do outro jeito. Não, o som tá alto aqui, Larissa. O meu tá no volume máximo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar o fone aqui. Peraí, Voens. Pode falar. Pronto. Tá ouvindo? Sim. Pronto. Eu coloquei os. Capital votante permaneça em propriedade da União, dos Estados, Distrito, no capital da empresa pública, a par- será de, veja só, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras entidades jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta. Então, tipo assim, maioria do capital deve estar em propriedade da União, mas pode ser admitida participação, no caso de entidades da administração indireta. Referente a isso aqui, está correto? Qual é a questão? Com Qual a relação a questão? ser admitido. Qual a questão? Não, foi sobre aquela anterior. Certo. Vamos voltar nela aqui. Qual é? Foi. Aqui, né? Isso. Veja. Veja, Anderson. A fundação é dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a criação autorizada por lei, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à administração indireta. Ele não está dizendo que as ações ficam com a União e vão sendo descentralizadas com as outras entidades. Ela está dizendo aqui ou a maioria da União, ou dos estados, ou dos municípios, ou até mesmo da administração indireta, dizendo automaticamente que as outras ações pertenceriam a entidades que não são do Estado. Quando eu coloquei aí no material e está correto, é que é, a empresa pública ela tem o capital exclusivamente público. Só que esse capital ele não precisa ser de um ente federado só. Ele não precisa obrigatoriamente ser 100% de um ente da federação. Me dê um exemplo, professor. A Caixa Econômica, ela tem como, digamos assim, dentro do seu capital, dinheiro dos estados, dinheiro da Petrobras, da União, mas não existe ações na Caixa Econômica que estejam sob o domínio privado. Entendeu? É por isso que nesse caso aqui não poderia ser o conceito de empresa pública. A funda... Fechou. Entendeu? Entendeu? Aqui seria um conceito de sociedade de economia mista. De toda sorte, para não dar margem a uma anulação,
ele colocou a fundação aqui. Professor, Manda, e qual seria o erro da letra E? dessa questão aqui, Eduardo. É a mesma. Empresa pública é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público. Empresa pública tem personalidade de direito privado, Eduardo. Ah, tá. Ok, ok. Beleza? Beleza. Só me tirou outra dúvida, professor. Manda. Não é essa questão, não, é a 10ª, que eu fiquei meio complicado aí em relação a. Deixa eu ver aqui. Empresa pública, né? Você falou que era, não, a resposta seria a letra D, não é isso? Isso. Tá, mas eu estava pesquisando aqui, que ele fala o seguinte, que a criação da empresa pública depende de lei específica. Veja, Eduardo. Mas, ó, empresa pública é criada mediante autorização de lei específica. Certo. Mediante autorização. Aqui ele está perguntando quem deve ser criada. Uma empresa pública ela é criada mediante autorização da lei e precisa de um ato complementar para a criação. A lei já cria integralmente uma autarquia e só é possível criar órgão público mediante lei. Entendeu? Então, Hum, tem que ter uma lei para uma empresa pública surgir? Tem, mas não é criando, é autorizando a criação. tá, porque eu vi aqui que ele falou o seguinte, que a criação da empresa pública exige uma lei específica. E- Não, aí se for o chat GPT ou qualquer coisa da internet, isso aí está errado. Certo. Para a criação de uma empresa pública, precisa de uma lei, a palavrinha é autorizando a sua criação. Beleza. Beleza? Uhum. Fechou? Fechou. Pessoal, dúvidas? Ó, faltamos dois assuntos para a gente revisar, né? Amanhã a gente finaliza a revisão de direito administrativo, certo? E eu vou ver se eu consigo colocar mais algumas questões. Vou ver se eu consigo mandar para vocês amanhã questões do artigo 5º da Constituição, para a gente fazer uma revisãozinha também nessa. Ó, todas as nossas aulas de revisão de questões serão assim, viu? Bate e pronto. Assim a gente tem uma agilidade maior, né? Então já estejam com o material em mãos, porque se for surgindo da minha cabeça, eu posso passar informações novas. Estou até aprofundando com vocês alguns pontos, mas a revisão vai ser assim, bate bola. Aula de conteúdo, a gente vai ter uma aula um pouco mais densa, né? Qual é o gabarito da questão 11, galera? Professor, já tem a data das aulas do mês de junho? Eu estou finalizando, Larissa. Eu vou mandar para vocês. Acho que até a sexta-feira eu mando para vocês, viu? As datas certinho, para vocês se programarem. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Professor, Isso. Ó, Eduardo, converta aí, depois você me manda o link. Você está no grupo da Fundação Renascer, não tá? Não, não, tô não. Vou lhe adicionar para você mandar lá também os coisas. Beleza. E faça os avisos. Você não avisou ninguém, não foi? Da É aula. qual- De ontem, era para ter, ou no caso hoje era, no caso ontem, né? Não era para Não, ter você a, botar, homem, o calendário no domingo para postar no grupo, que eu ia esquecer. Você esqueceu também. os dois. Eu vou lhe mandar no grupo da Fundação Renascer, você bota lá o link, Coloque lá, pronto. viu? Pessoal, Beleza. então, boa noite, até amanhã. Boa noite. tchau, professor. Boa noite.